no meio de campo. E o Vasco com 2. E num excesso de cruzamento no jogo de hoje, né? Mais de 40 bolas na área, que eu acho que, Mansur, descancara a falta de criatividade do Vasco, a dificuldade de competir com o Internacional. Mesmo com essa dificuldade, no segundo tempo, o Ramon volta com o Peck pela direita, o Payet pela esquerda, um trio de meias, aproxima um pouco o Vasco do que é o jogo mais natural dele. Só que o Vasco, no momento que o Verratti tem uma chance, e que faz o Rocher faz uma grande defesa, na volta da bola, tem o contra-ataque, o Léo se equivoca, acaba saindo o gol do Ener Valencia do 2-0. Ele ainda coloca 2 pontos, coloca o Eric Marcos no jogo, fica com 2 jogadores abertos, e o Vasco consegue algumas combinações pelo lado, que é o que o Vasco está acostumado a fazer. Né? E o Vasco é perigoso quando faz isso, porque tem um jogador com muita presença de área, que é o Verratti, para aproveitar esses cruzamentos. Tanto que ainda saiu o gol do Alex Teixeira e teve E os 3 caras de meio campo, eles estando mais por dentro, eles facilitam realmente esse volume de jogo para essa bola chegar. Então ali que ele conseguiu, de repente, competir um pouco mais. Mas é lógico, o Inter pegou o controle do jogo, estava esperando, o Vasco não teve a sua melhor posse de bola hoje, porque realmente o Paulinho não fez um bom jogo. O Zé também, enfim, acabou desconstruindo aquilo. A entrada do Eric, eu achei um jogador super interessante, porque ele conseguia, ele é muito bom no 1 para 1. Então o Vasco ele teve um volume maior, muito mais com bolas cruzadas, porque o primeiro tempo o Payet não pegou na bola, né? Acabou ficando sem função para marcar e com a bola também não. E por isso o Inter acabou sendo melhor. E o Inter sempre cai com as substituições, só esse detalhe, né? Não, sempre. É impressionante. Sempre. De um tempo para o outro é gritante, né? Como é que muda o time do Cudê. Vamos falar de arbitragem também? Volta aqui o Paulo César de Oliveira. A arbitragem hoje, PC, em São Januário, do Luiz Flávio de Oliveira, com a Nilce Inês Bach e com o Marcelo Vangas. A gente tem vários, né, falou, um jogo importantíssimo para o Vasco desfalque, um confronto diretaço. Não se sabe se o Marlon Gomes volta. Também é outro que pode ser desfalque. Agora, essa expulsão do Eric Marcos, ela eu achei rigorosa demais, PC. De acordo. Ela tem debate, sim. Ele recebeu o primeiro amarelo aos 42 minutos do segundo tempo, por essa entrada no Igor Gomes, cartão bem aplicado. E depois, aos 49, já no finalzinho do jogo, após a expulsão do Paulinho, ele teve essa disputa com o Depena e o Luiz Flávio acabou mostrando o segundo cartão amarelo e aplicando o vermelho. Mas, no meu entender, essa entrada do Marcos, do Eric Marcos, ele vai buscando a bola, é meio que imprudente, ele chega atrasado na jogada e acaba tendo contato ali com o Depena, que já tinha tocado na bola, mas eu achei um tanto exagerada a expulsão. Acho que daria para administrar, sim, porque ele vai visando a bola, chega um pouco atrasado, mas para mim é uma falta muito mais de imprudência do que temeridade, sem levar em conta o risco para o adversário, e eu acho que daria para ficar só na marcação da falta, sem a necessidade. Olhando assim rapidamente, parece que ele chega para dar um pontapé, mas a ação dele era tentando visar a bola, chegou um pouquinho atrasado, de maneira imprudente. Eu acho que só a marcação da falta seria suficiente, sem a aplicação do segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão. Foi rigoroso, Luiz Flávio. Estou contigo nessa aí, acho que não tinha o porquê do segundo amarelo, o Depena valoriza, igual o Alex fazia em campo, e acabou causando a expulsão aí do Eric. PC, obrigado, hein, pelas informações, análise, tanto do lado do Santos e Curitiba, e também agora do Vasco Internacional. Um abraço para você, amigo. Ótima noite. Abraço. Vamos ouvir os treinadores? Um abraço, meu velho. Vamos ouvir o Ramon Dias e o Cudê, né, depois de um jogo importantíssimo da rodada. A gente destacava antes da rodada, né, Alex? Podia ser o grande jogo da 29ª rodada. Palavra para o treinador do Vasco e do Internacional. Sí, la presión es grande, la presión existe. Yo creo que tuvimos, como dije, un buen arranque y también tuvimos, creo, a pesar que íbamos en desventaja, en el segundo tiempo también tuvimos un buen arranque creando la situación. Por ahí no fuimos tan precisos en el juego, fue todo muy dinámico, muy desordenado. Pero seguramente esto lo tenemos que trabajar porque son instancias muy delicadas. Muy delicada y tenemos que mantener un poquito más la tranquilidad para generar un poquito más de fútbol, que por momentos en el segundo tiempo, cuando arrancó el segundo tiempo, fue mucho ímpetu, fue muy agresivo el equipo, muchas ganas de revertir la situación, tuvimos una situación, también en el mejor momento nuestro, te hacen el gol ellos. Entonces son momentos que cuando jugás contra estos grandes equipos, tenés que mantener la calma. Tenés que mantener la calma, tenés que una ocasión que te hacen o que tenés vos, la tenés que convertir. Lo sufrimos,
porque encontramos un gran equipo, pero seguramente vamos, como dije siempre, vamos a luchar hasta el final. 2 vitórias seguidas. Parece que está decolando, né? Acho que sim, até porque a gente tem que lembrar que o Internacional fez bons jogos contra o Fluminense nas semifinais da Libertadores. Caiu porque o futebol é assim, mas acho que jogou até mais do que o Fluminense nas semifinais. Então, é um time que vive um ótimo momento, é um time que está jogando muito bem, certamente entre os melhores times do Brasil hoje, apesar do lugar na tabela de classificação do brasileiro. Só não digo o time que joga o melhor futebol, porque eu não gosto muito desses recortes curtos para dizer que, esse é o... Senão a gente muda o melhor time do Brasil a cada semana. Mas é um Internacional que está jogando muito bem, que fez um belíssimo primeiro tempo. O Vasco acho que começou bem o jogo, como disse o Ramon Dias, mas o Inter fez um belo primeiro tempo, mereceu vencer. Mas aí eu lembro daquilo que você falou no começo do programa e é verdade, assim, o Vasco ele tem feito boas partidas, ele tem também merecido resultados melhores. O segundo tempo do Vasco era um segundo tempo, de novo, muito bom, começava inclusive muito bem. E aí, claro, quando toma o segundo gol e tava aquela euforia, a torcida, todo aquele clima, a impressão que dava é que o Vasco estava prestes a empatar, só que o Inter tem muita qualidade técnica também, seus jogadores têm muita qualidade. Aí faz o segundo gol, dá uma arrefecida naquela empolgação toda, o Vasco chega ainda a conseguir um gol, e aí na sequência do gol, né, quando você também imaginava que o Vasco talvez pudesse buscar o 2-2, vem as 2 expulsões, e aí a situação fica mais fácil para o Inter. Dava a impressão de que o Vasco poderia empatar, até a expulsão do Paulinho, né? Aí depois do Eric Marcos complicou de vez, mas o Vasco está mostrando força. Antero, antes de você falar, vamos dar uma olhada aí. Cruzamaltino, adoro os títulos do trocadilhos. Pessoal. São bons, né? Opa! Turma da TSPN. A Antero adora. Nos enche de orgulho essa turma. Então, cruzamentos 43. É muita coisa, né? Cruzamentos certos, 9 gols a partir de cruzamento 1 do Alex Teixeira, né? É a segunda maior marca neste Brasileirão. Ô Antero, o Vasco está mostrando uma força e até uma calma nos momentos mais delicados que faz o torcedor vascaíno botar fé que vai sim sair do Z4, que não volta para a Série B. Verratti é muito bom, Payet, bom jogador, o Praxedes, o time tá coeso, tá jogando bem, né, Antero? Você acha que tem preocupação pro Cruz Maltino ainda? Tem. Eu acho que tem sim, tem. Sabe qual é o pior ataque do Campeonato Brasileiro? A não ser que eu esteja enganado. Vasco. São 29 gols. Uma das piores defesas do campeonato, a do Vasco. Tomou até agora 41 gols. O Inter estava ali também, estava péssimo como ataque. É que os gols de hoje e contra o Santos fizeram com que ele subisse e ainda assim, estou falando aqui de cabeça, acho que ele tem mais gols sofridos do que marcados. Né? Mas, ok, já abriu uma vantagem interessante sobre a turma bem de baixo. Então, o Vasco pode mostrar lampejos de que tem condições de reagir, mas a reação não vem. Eu não vou brincar com o Vasco, até porque é um time pelo qual eu tenho muito carinho, mas basicamente o que nós estamos falando, jogou como nunca, perdeu como sempre. Fim de semana a mesma coisa. Vendeu cara a derrota para o Flamengo, mas perdeu. Hoje a mesma coisa. Começou bem, e depois, ali, olha, de uns 15 minutos, o Inter tomou conta. Nós citamos aqui o Alan Patrick, o Maurício, o Ener, eu estou com o Ener Valência, o Alan Patrick. Então, o meio-campo e o jogador mais avançado de ataque do Inter dominaram o Vasco. O Vasco acabou se encolhendo. É outro time que sente quando fica em desvantagem. Nós falamos bastante a respeito disso sobre o Santos. E no segundo tempo, ok, vamos para cima. O Ramon fez várias substituições, tentou tornar o time mais ligeiro. Chegou mais perto do gol do Rocher, né? O goleiro do Inter. Mas nada, parece que na hora H está faltando confiança. Pode parecer um lugar comum, isso que eu estou dizendo. Mas time grande, time importante, time forte, quando entra nessa situação, na zona do agrião aí mais complicada, para dar um passe, um cruzamento, um chute à distância, o jogador fica mais inseguro. E a gente tem falado, o Vasco vem reagindo, o Vasco vai reagir, mas, gente,
Faltam 9 rodadas. Pô, mas são 27 pontos. Sim, 27 pontos. Mas o Vasco não tem conseguido. Por isso, eu ficaria, se fosse torcedor do Vasco, ficaria com um pé e meio atrás a respeito do que pode conseguir, de fato, de reação o Vasco. Agora, tem uma coisa, que eu estou falando isso de verdade. O Vasco já caiu, me ajuda aí, Jean, 4 vezes? Uma quinta queda né? Seria um desastre. Um desastre absurdo. Ô, Antero, você tinha razão, o Vasco é o pior ataque, com 29 gols, é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Está entre as piores defesas, é que o Coritiba e o América tomaram muito mais gols, mas está entre as piores. O saldo do Vasco é menos 12, realmente é uma campanha ruim, mas está com um ímpeto aí que está mostrando força, vamos ver. Só os jogos dirão, como poderia dizer o poeta, né? São 9 jogos, hein? Agora é reta final mesmo. Ô, Antero, obrigado, meu amigo.